Olá, gente. Vamos fazer esse vídeo aqui para o curso de licenciatura em matemática da UFPA, né, vários polos da UAB, né? A disciplina é Cálculo 1, a professora responsável, a professora doutora Rubia Nascimento, e eu, professor Gilvan Souza, estou como tutor online dessa disciplina. Vamos falar sobre derivadas. A derivada, ela é um limite, né? A derivada ela é um limite, e ela pode ser expressa da equação 1, né? Então, esse símbolo é f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Se esse limite existe, né? E ele é finito, finito no sentido de ser um número real, então dizemos que a função f é derivável, ok? Também pode ser dada, depois de algumas transformações, pode ser dada pela expressão 2, né? Então você tem limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h vai para zero. Então pode ser usada uma dessas duas expressões para calcular o limite, tá? Ora vamos calcular pela 1, ora vamos calcular pela 2, vai depender do caso de cada função, ok? A derivada de uma função constante. Então, se a gente tiver uma derivada de função constante, a derivada é zero. Por quê? Porque a função f de x constante, ela é f de x igual a k. K é um número. Substituindo esses valores na equação, né? O f de x mais h aqui ficou trocado, tá? Aqui o f de x mais h, ele é o próprio k, tá? Então vai ficar f de x mais h, que é k, menos f de x, que é o k, sobre o h, ok? Joguei na expressão 2 aqui, tá bom? Então estou calculando pela expressão 2 aqui. K menos K dá zero, zero dividido por H dá zero, né? E o limite de zero, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de zero, quando H vai para zero, dá zero. Em outras palavras, o que a gente fez? Calculou a derivada da função constante. Então, se a função é constante, a derivada f' vai ser quem? Vai ser igual a zero, ok? Se eu tiver uma função linear, né? Uma função linear, ela é da forma ax. Calculando o f de x mais h, vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. Ax mais h, né? Fazendo a distribuição aqui, tá bom? De novo, substituindo na equação 2, né? Ó, lembrando da equação 2 aqui, tá? Equação 2 é essa aqui. Então, substituindo de novo nessa equação, a gente tem o quê? Que o f de x mais h vai ser quem? Ax mais ah menos f de x, que é o ax. Simplificando o ax, ficamos com a h sobre o h, simplificando o h, ficamos com a somente. Então, limite, o a, lembrando que o a é um número, né? Uma constante. Então, limite de uma constante é a própria constante. Em outras palavras, o que a gente fez? Calculou a derivada da função linear ax e ela está dando só o número a. Então, a derivada de ax é a, tá? Grave isso, que isso aqui vai ser importante para os outros exercícios também. Se eu estender um pouco mais, a função afim. A função afim, ela é ax mais b. De novo, fazendo f de x mais h, vai dar toda essa expressão aqui, né? F de x mais h vai ser o ax mais o ah mais o b, ok? Substituindo essa expressão, de novo na equação 2, né? Tá? A gente vai obter isso aqui. Aqui tem que ter um cuidado, porque a bem aqui está menos f de x. Então, menos, aí eu usei um parêntese aqui, ó, tá ok? Para quê? Para poder substituir aqui o menos antes do parênteses, vai trocar o sinal de todo mundo de dentro do parênteses. Então, nesse passo aqui, troquei o ax por menos ax e troquei o b por menos b. Por quê? Porque vai simplificar os caras que são simétricos aqui, ok? E sobrou também, de novo, o AH sobre o H. Simplificando o H, obtenho só, de novo, o A. Então, pela mesma história, né? Calculamos o limite da função afim e deu também o A, ok? Propriedades de limite. A soma da derivada é a derivada das somas, né? Então, se você tiver aqui, ó, uma função somada e derivar, vai dar elas separadas, ok? Com essa propriedade, a gente pode calcular a derivada da função afim. Então, a derivada da função afim. Quem é a função? É ax mais b. Então, eu vou derivar ax mais b. Como aqui tem uma soma, eu vou derivar o ax, depois eu vou derivar o b. Só que a derivada do ax, a gente fez que a derivada da função linear, ax é só o a, né?
E a derivada de b, que é a constante, é zero. Então, a mais zero dá zero. Então, aqui uma outra maneira, já usando as propriedades de limite, né? Desculpa, de derivadas, tá ok? Tá bom? Vamos fazer para a função quadrática, né? A função quadrática é x ao quadrado, mesma história. Aqui dá um pouco mais de trabalho, mas a gente já fez isso aqui na aula 1, né? Então, se você tiver dúvida, rever a aula 1 aí, tá? Então, fazendo os cálculos, de novo usando a equação 2, né? A gente já fez tudo isso aqui na aula 1. A derivada de x ao quadrado é quem? Você vai passar o 2 para frente, né? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Você reduz o grau de quadrado para 2, tá bom? Ok. Aqui você dá uma olhada na aula 1 ou você faça aqui os cálculos, tá bom? Beleza. Se eu vou fazer o mesmo resultado, né, da derivada de x ao quadrado, mas usando agora a expressão 1, ó, tá? Ah, professor, não sei qual é a expressão 1. Tá aqui a expressão 1, ok? Essa expressão, f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a A, ok? Então, olha lá. Usando a expressão 1, o que vai acontecer? Tá aqui ela. Você vai precisar do f de x e você vai calcular o f de a. O f de a vai ser a elevado ao quadrado. Substituindo na expressão aqui, ó, né? Vai ficar quem? E lembrando também da fatoração, né? Aqui eu vou ter que lembrar da fatoração. Tá? A diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença, ok? Ficando com essa expressão aqui em cima, ó, ok? Então, x ao quadrado menos a ao quadrado, substitui por isso aqui. Cortei os semelhantes, né? Simplifiquei os semelhantes, ficou com limite de x mais a, com x indo para a. Ou seja, substituo x valendo a. A mais a é igual a 2a. Como vale para todo a, basta fazer o x valendo a. Ou seja, encontramos uma mesma resposta para a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é quem? A derivada de x ao quadrado é igual a 2x, ok? Propriedade de derivada de novo, só que agora é o seguinte, tens uma constante vezes uma função f. Quem vai ser a derivada da constante vezes f? Você vai pegar a constante e derivar só a f, ok? Com essa propriedade, podemos calcular a derivada da função quadrática ax ao quadrado. Lembrando que a aqui é um número, tá? Como a é constante, ele sai da derivada. Então, beleza, saiu da derivada. Aí eu vou derivar aqui o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado passa da quem? 2x pela resposta anterior. Só organizando, esse aqui não fica legal fazer essa leitura desse símbolo aqui, eu coloco 2 na frente. Então fica derivada, em outras palavras, derivada de ax quadrado é quem? 2ax, tá? Passo 2 para frente do a, ok? Beleza? Regra da potência. A regra da potência você tem x elevado a n. Qual é a derivada? Você vai passar o n para frente. Então vai ser quem? N vezes, e você subtrai 1 grau o polinômio, ok? Usando a regra da potência, calcule a derivada. Então, x à quinta, quem é a derivada de x à quinta? Passo 5 para frente e subtrai 1 grau. Então, fica quem? Derivada de x à quinta é 5x à quarta. Vale para número inteiro positivo e vale também para número inteiro negativo, tá? Então, por exemplo, qual é a derivada de x elevado a menos 5? Qual é a derivada de x a menos 5? Mesma ideia, né? Só que passa o menos 5 para frente e subtrai uma unidade. Então, fica menos 5 vezes x elevado a menos 6 depois de usar a propriedade de potência. A potência também é válida para qualquer número real, tá? Então, esse n aqui parece ser que é natural, mas pode ser natural, pode ser inteiro, também pode ser real. Usando a regra da potência, calcule a derivada de x elevado a meio, né? X elevado a meio, mesma história, tá? O que eu vou fazer? Vou passar o meio para frente, né? E vou fazer meio menos 1, tá? Usando a regra. Meio menos 1 é menos meio. Aqui tem que ter um cuidado. Depois a gente vai começar a trabalhar com esse estilo aqui de propriedade de potências, tá bom? Então, a derivada de x elevado a meio é meio de vezes x elevado a menos meio, tá? Derivadas trigonométricas, dê uma olhada lá na página 56. Usando a notação de Leibniz, né? O Leibniz ele usa dx. Ele vai derivar a função em relação a x. Aqui ele está dizendo qual é a variável, tá bom? Temos o quê?
Temos que a derivada de seno de x é o cosseno, tá? A gente pode usar a equação 1 ou 2 para demonstrar. No livro está feito isso, tá? Então, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Cuidado que a derivada do cosseno não é seno, tá? Não é vice-versa aqui. Cuidado, tá bom? A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Por que isso, professor? Olha aqui esse jogo para você descobrir. Então, você aqui no eixo Y, você escreve aqui para cima o seno positivo, para baixo o seno negativo. No eixo X, você coloca para a direita o cosseno positivo, né? E para a esquerda o cosseno negativo, tá bom? E você vai rodar no sentido horário, no sentido do relógio. Então, aqui a leitura desse símbolo é: derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno, a derivada do menos cosseno é seno, ok? Isso será visto lá na aula 3, tá? Dá uma olhada também lá na aula 3, que está explicando aqui a derivada de ordem 4, a derivada de ordem superior, baseado nesse ciclo trigonométrico aqui, tá bom? Ok, regra do produto. Regra do produto, então tu tens a f vezes g, a derivada não é f' vezes g'. Infelizmente, a derivada é um pouquinho maior. A derivada é o seguinte, você pega a primeira, deriva e multiplica pela segunda. Mas pega a primeira e multiplica pela segunda derivada. Então a regra é essa aqui, ó. Tá bom? Então seja P dado por seno de x vezes cosseno de x, determine P', ou seja, a derivada, usando a regra do produto. Ora, fazendo f sendo seno e fazendo g sendo cosseno, usando as equações 3 e 4 acima, nessas aqui, né? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, ok? Calcule. Então, vamos lá. Então, aqui pela regra do produto, vou usar essa regra aqui em cima, né? Então, aqui vai ficar quem? F' vezes G, F vezes G', ok? Esse que está em azul, eu vou fazer aqui a conta. Então, a derivada do seno, ó, ficou em azul, cosseno, ok? Repetiu o cosseno em preto e repetiu o seno em preto, ok? Agora aqui em vermelho, a derivada do cosseno, vou usar um parêntese, é menos seno. Aí aqui eu tenho que fazer um jogo de sinal, tá? E observar que aqui eu tenho cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado. Aqui o jogo de sinal, mais com menos vai dar menos. Seno vezes seno dá seno ao quadrado. Tá aqui ele, ó. Bom? Então, em outras palavras, né? Multiplicando, faltou um P aquizinho. E organizando, temos que a P' vai ser cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Confere? Beleza. Regra do quociente. Regra do quociente é parecido com a regra do produto, só que aqui no meio tem menos e tem uma divisão aqui, ou seja, você pega o g elevado ao quadrado. Então, sendo q de x igual a tangente de x, calcule a derivada quelínea, usando a regra do quociente. Ora, eu vou escrever tangente como sendo seno dividido por cosseno, né? E eu vou usar o f sendo seno e o g sendo cosseno. E usar a regra do produto e as equações 3 e 4. Quais são as equações 3 e 4? A derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Igualzinho que a gente fez no exercício anterior, né? Só que aqui eu vou observar o seguinte, quando eu fizer o jogo de sinal aqui, ó, no final do slide, né? Cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Aqui dá menos, que é do sinal da fórmula, do quociente aqui, da regra do quociente, da derivada. E esse menos aqui é da derivada do cosseno. Então, a derivada do cosseno, lembra lá do ciclo trigonométrico, é menos seno, tá ok? Olha o slide do ciclo trigonométrico. Ou então, faça aí. Então, aqui fazendo a conta, né? Ó, multipliquei, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que isso lá da trigonometria, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é o teorema de Pitágoras, que vai dar o número 1, né? Então, toda essa expressão aqui em cima vai ser 1. Então, fica 1 sobre cosseno. Só que aqui tem o seguinte, 1 sobre cosseno ao quadrado equivale a secante ao quadrado, tá ok? Em outras palavras, a derivada da tangente é quem? É a secante ao quadrado, usando a regra do quociente, ok? Uma função exponencial. Uma função exponencial é toda função da forma f de x igual a elevado a x, onde esse a ele tem que ser um número positivo e não pode ser o número 1, tá? Indicando que o a indica a base, tá? Da exponencial. A derivada da exponencial. Cuidado que a derivada da exponencial
é ela vezes, ó, então aqui, ó, a derivada da exponencial aqui, notação de Leibniz, né, é igual a ela mesma vezes o log natural de A. Lembrando que esse A tem que ser positivo, tá? Para poder fazer sentido falar em logaritmo, ok? Particularizando, se o A for o número E. Quem é esse E? É a constante de Euler, né? De Euler, né? Quem é a constante de Euler? É um número irracional, 2, bom, temos o quê? Temos que a derivada de elevado a x, não, troquei o A pelo E, tá? Vai ser quem? Pela fórmula 5, vai ser quem? E elevado a 5 log natural de E, né? Só que log natural de E é uma propriedade logaritmo. O log de A na base A sempre dá o número 1, tá? Então, log de E na base E, aqui lembrando que, mais na frente eu vou explicar aqui direito, tá? Que o ln significa que a base é E, então dá 1. Ora, se isso aqui dá 1, então fica quem? Fica a própria exponencial. O que é interessante é o seguinte, ó, essa propriedade, essa função exponencial, essa logaritma elevada a x, ela é especial por quê? Porque essa derivada é ela mesma, ó. Uma coisa coincidentemente, tá? A derivada dela é ela mesma. Da função logaritmo agora. A função logaritmo é a função inversa da função exponencial, tá? Então, o que acontece? A função logarítmica f dos números reais positivos para os números reais. Olha, observa que o domínio tem que ser números reais positivos, tá? Então, dado por f de x igual a quem? Logaritmo de x na base A. Esse A, de novo, né, faz o papel igualzinho da exponencial, ele tem que ser um número positivo, diferente de 1, que indica a base do logaritmo. E estamos dizendo aqui que o x tem que ser o quê? Positivo. Já estava escrito bem aqui no domínio, tá? Então, a derivada é dada por quem? A derivada é dada por quem? Presta atenção como é, cuidado aqui, ó. Então, a derivada de log de x na base A é quem? É 1 sobre x vezes log natural de A, ok? Que é essa expressão 6 aqui, tá bom? O símbolo log de x, lê-se o quê? Logaritmo de x na base A. Beleza. Particularizando se o A for igual a E. Igualzinho como a gente fez na exponencial ainda agora, né? Temos o quê? Temos que ln de x, a derivada vai ser quem? Pela fórmula 6 é quem? É 1 sobre x ln de E. Só que ln de E, né, o log natural do número E, dá 1. Então, isso aqui, 1 vezes x dá o próprio x. Então, fica a derivada do ln de x, né, do log natural de x é quem? É 1 sobre x. Essa fórmula vai ser super, hiper, mega pau importante para os outros cálculos, tá ok? Cuidado. Beleza. Casos particulares aqui, se a base for 10, isto é, A igual a 10, temos que log de x na base 10. Que de forma simplificada escrevemos isso aqui, ó. A gente tira o 10 da representação, porque ele já está implícito, ou seja, está escondido na fórmula, ok? Então, lê esse log de x, logaritmo de x na base 10, ok? E se a base for E, que é a constante de Euler, né, que é A igual a E, temos o quê? O correto seria log de x na base E, que de forma simplificada usamos ln, ó. Então aqui fica log natural de x, né? E lê esse log natural de x ou equivalentemente a log de x na base E, ok? Também em outros livros, em vez de log natural, fala log neperiano, né? Em relação, faz menção ao John Napier, né? Um dos criadores do logaritmo natural, bom? Usando as equações 5 e 6, calcule as derivadas. Ó, a equação 5 e 6 quem são? Olha aqui, a equação 5 é essa aqui, né? Ok? E a equação 6 é essa aqui, tá? Então tem que lembrar da equação, né? Da derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes log natural de A, e da derivada do logaritmo, que é 1 sobre x vezes log natural de A. Então não posso esquecer dessas fórmulas. Calcule as derivadas. Ora, eu vou separar aqui, ó. A primeira a base é 2, né? 2 elevado a x, uma função exponencial. E a terceira também é uma função exponencial, que é 10 elevado a x, né? Então, eu vou fazer essas duas primeiras. Como? Usando a regra 6, né? 5, desculpa. Usando a regra 5, temos que
que L é derivada de 2 elevado a x vai ser quem? Vai ser ela mesma, log de 2, né? Log natural de 2, ok? E para a função f de x igual a 10 elevado a x, usando de novo a mesma fórmula, vai ser quem? 10 elevado a x, log natural de 10. Pronto, acabou, só isso, ok? E para as outras duas aqui, né, professor, as outras duas, a 2 e a 4 aqui. A 2 e a 4 são os logs em sua respectiva base. Aqui na 12 é log de x na base 2, né? E aqui na 4 é log de x na base 10, né? A gente lê só lá por simplicidade, só log de x. Beleza, fazendo as contas, vamos chegar aqui, ó. Então a derivada de log de x na base 2, quem é? Isso pela regra 6 é quem? É 1 sobre x log natural de 2, que é a base é 2, confere? E a mesma coisa para o outro, né? Log de x na base, lembra-se que está escondida a base 10 aqui, tá bom? Então aqui vai ficar quem? 1 sobre x log natural de 10. Da onde vem esse 10? Da base que não aparece aqui, lá. Tem que lembrar lá da representação aqui, ó. Bom? Cadê? Tá aqui, ó. Bom? Beleza. Aí chegamos ao fim, ok? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço. Tchau, tchau.